Davi, sou professor aqui no Estúdio M9. Vamos falar de algo bem tranquilo hoje, que é uma questão como planejar uma aula. Quando você pensa num treino especificamente, você tem que pensar no objetivo final do treino. Se você vai trabalhar força, potência, resistência, e quando a gente pensa no treino de força, ali um treino com poucas repetições e uma carga mais alta, a gente vai pensar, por exemplo, no agachamento. Se o agachamento é o objetivo principal do treino, o que eu tenho que fazer antes desse agachamento para que esse treino seja o melhor possível? E aí isso vai ser pensado na realidade de cada aluno. Se um aluno tem uma certa deficiência com relação à mobilidade de tornozelo, quadril, ou se esse aluno tem uma estrutura mais instável com relação a quadril, eu tenho que pensar que ele tem que fazer esse agachamento, no dia do treino do agachamento, mas ele tem que fazer também uma preparação inicial para que o corpo dele esteja apto a realizar o agachamento da melhor forma possível na hora que ele for treinar força. Nesse caso, a gente tem que pensar em exercício de mobilidade, então uma pessoa muitas vezes vai precisar fazer alguns exercícios de mobilidade, ao passo que outra pessoa, talvez um exercício de mobilidade geral já vai ser suficiente. E aí, com relação à estabilidade, musculatura que estabiliza a articulação, músculos que vão manter esse controle articular, manter esse controle no movimento enquanto você agacha. Por exemplo, você agachar e o seu joelho não aduzir. Você demanda de músculos que estão localizados ali na região de quadril, glúteo médio, tem os músculos rotadores de quadril, e é interessante que você faça isso. Músculos rotadores da perna, né, que faz a rotação interna e externa, ali agindo na articulação de quadril. Então, pensando nisso, cada pessoa vai ter uma necessidade específica para aquele dia de treino. Vamos a um exemplo. Uma preparação bem interessante que eu gosto de utilizar, pensando no agachamento, para uma pessoa que não tem muita necessidade de mobilidade de quadril, é um exercício que chamamos de guerreiro. Basicamente é um exercício com o objetivo aqui de movimentar um pouco a articulação do quadril, mas um movimento com controle, e ao mesmo tempo que alonga flexores de quadril. Como que esse exercício é realizado? Sempre ajoelhado, você tem que fazer um movimento aqui de encaixar o quadril, mantendo o abdômen ativo, o glúteo contraído, e levar essa estrutura toda à frente. Tem essa variação, e uma outra variação é o mesmo exercício. Isso também alonga um pouco aqui a parte interna das coxas, glúteo contraído, abdômen ativo, só que o movimento agora é um pouco mais lateral. Então esses dois exercícios são bem interessantes, pensando já em preparar essa estrutura. E aí na sequência, passada essa parte da mobilidade, a gente pensa em exercícios de ativação para essa região dessa musculatura que mantém o joelho estabilizado, alinhado durante um agachamento. Então a gente pode pensar em uma caminhada lateral com elástico. Tem esse objetivo de ativar essa musculatura. Por quê? Para que durante o agachamento os joelhos não aproximem um do outro. Então uma pessoa que tem essa característica, esse exercício pode ajudar bastante. Força aqui, caminhada lenta, o joelho sempre além da linha do pé. Então não é interessante jogar o pé lá para longe e o joelho ficar aqui, ó, nesse movimento, fazendo uma adução aqui da coxa. Já terão outras pessoas que a necessidade de mobilidade vai ser bem maior e de estabilidade também. Quando a gente pensa em um exercício específico para uma sessão de treino, a gente tem que pensar nele e pensar em tudo aquilo que vai ser feito antes até chegar a hora do agachamento. Então, se você deseja realizar o exercício da forma mais adequada, a preparação anterior ao exercício principal do dia de treino é muito importante. Por quê? No agachamento, sua coluna precisa ficar estável, os seus pés devem ser a referência para a posição do joelho. Então, se para onde o pé aponta, é interessante que o joelho também aponte.
bem importante para que você faça um exercício com mais segurança, principalmente quando você pensa em treinamento de força. Passou um caminhão ali barulhento pra caramba, mas vamos lá. Principalmente quando você pensa em treinamento de força, com poucas repetições e muito peso. Sem peso, com pouquinho peso, talvez nem machuque, mas quando você pensa em treinamento de força, quanto mais alinhado e mais estável está o seu corpo, mais eficiente será e mais carga você vai conseguir levantar. E a melhor maneira de entender qual a necessidade que seu aluno tem é a partir de uma avaliação de movimento. Após avaliar o seu aluno, você vai entender o que o corpo dele precisa melhorar para que ele realize melhor cada exercício, seja um agachamento, um deadlift ou um supino. Então a preparação para o movimento final do treino de força é muito importante. Avalie bem o seu aluno para que você chegue aos melhores resultados. Valeu! Até o próximo! Se gostar do conteúdo, segue, curte, compartilha.